Tele, você concordou. Até eu falei? Não, Tele pra mim é melhor que o Tite. Não, eu não falei isso, tá louco? Não, você tinha falado lá e inventou tudo. Não. Ele não tá falou louco. e eu não falo. Eu acho o Tele melhor que o Tite. Não é o que o pessoal fala aqui que você falou, não. Intriga da oposição, fake news. Fake news. Fake news, cara. Agora, essa aqui não é fake news não, Rodrigo Bueno. Olha, vamos ver aí o que o Diego Lugano falou hoje. Pra quem que foi, produção? Pra qual? Pro Twitter ou pro Instagram? Porque hoje em dia todo mundo só fala pro Twitter ou pro Instagram. Ninguém vai falar nada pra ninguém. Vamos ver o que o Lugano falou. Vamos ver, dá uma olhada aqui, vamos dar uma olhada. Olha lá. Eu já joguei com o Nenê e o conheço muito bem. Eu conheço muito bem ele, tá errado. O mesmo biquinho que ele faz no São Paulo, fazia em Paris, no Catar, fazia sempre. Quando ele chegou ao São Paulo, já veio com esse pacote, que está incluído esse biquinho por não jogar. Pra quem ele falou isso? Obviamente, se eu jogasse e fizesse mais parte do vestiário, né, do São Paulo, ele faria menos o biquinho. Porque eu teria muito mais autoridade para participar desse momento dele, que não deixa de ser uma situação em que a imprensa gosta de falar e ele rende assunto. Mas a gente no clube já sabia desde que ele chegou, como ele é um grande profissional, que poderia ser e foi muito importante. Mas ele está no fim da carreira e precisa entender isso. Futebol é intenso, físico e dinâmico. No ano passado vivi uma situação muito pior e tive de assimilar. Não acabou não. São coisas que acontecem no futebol e a gente tem que tentar resolver. O Ricardo Rocha conversou com o Nenê, o Lugano conversou. O Raí deve ser o Raí. Deve estar errado. O Lugano conversou, eu conversei. Tem mais. Ele entendeu que foi meio espontânea a reação. Digo de deixar escapar a emoção sem pensar no contexto geral. Depois do vestiário, também tivemos uma reunião, nós três, com ele no CT. Olha, Só de verdade. Sobrou até para todo mundo, porque sobrou também pro elenco. Porque se ele falou, se eu jogasse, estivesse jogando, ele não ia fazer biquinho no vestiário. Mas que cara hoje no elenco do São Paulo é uma referência dentro de campo? Rodrigo Caio? Não é. Não tem. Você pega lá o Jusilei? Não é. O Hudson? Não é. Diego Souza é capaz. Também não é. Diego Souza é parceiraço do Nenê, seria capaz. A questão não é ser parceiraço, Pascoal. A questão é ser líder. O São Paulo hoje não tem um líder dentro de campo. Não tem mesmo. São Paulo não tem. Aquele cara que chega lá e bate com o negócio na mesa. Sabe? Aquele cara que dá uma enquadrada em quem precisa enquadrar. O negócio é isso. O negócio vai isso quebrar. aqui é mesa nova, irmão. Tá garantia. Não quebra. Não, vai quebrar. Vai nada. Tá na garantia, os caras trocam. Então o negócio é o seguinte, Pascoal. O São Paulo hoje não tem uma liderança, não tem uma referência. O São Paulo não tem. E quando você não tem, esse tipo de situação, ela acaba se proliferando. Posso falar uma coisinha? Eu acho que o São Paulo tem muitas lideranças. Só que são lideranças que chegaram agora. O Nenê é um líder no São Paulo. O Reinaldo é um líder no São Paulo. O Diego Souza é um líder no São Paulo. Só que são caras que chegaram relativamente há pouco tempo. O Reinaldo já estava, voltou, ganhou um outro status. O cara que está mais tempo ligado no São Paulo... Mas você acha que o Reinaldo é esse cara emblemático? O que você achou dessa declaração do Lugano? Só liberdade. Aliás, é o seguinte, o Lugano é o seguinte... O Lugano é meio que, né, tem muita gente que contesta ele, porque ele foi um jogador que não tinha uma técnica refinada, às vezes era meio truculento, viril, especialmente quem é rival do São Paulo tem a mania de querer sacanear o Lugano, diminuir o Lugano. Não. Ele é um cara extremamente inteligente, articulado, um líder positivo, né, que a torcida ama ele, mesmo se ele ter sido um Roberto Dias, tecnicamente um Dario Pereira. E ele é um cara cujas palavras têm que ser realmente ouvidas e analisadas. Ele é sincero, é autêntico, e o que ele tá fazendo, eu acho, um bem pro Nenê. Você tá falando, o Facingano vai se apaixonar daqui a pouco, né? Não, principalmente quando você falou que ele é viril. Mas continua. A parte da virilidade, o rapaz ficou... Você vê que ele meio que falou, se eu estivesse ainda ali... Brilhou. Ele até falou isso, dar uma chegada se eu estivesse ainda jogando, estivesse no mesmo time, ele não ia fazer esse biquinho, ele não ia deixar. Ele ia chegar no cara lá, ia colar no cara, fazer a Primeiro que essa declaração acaba com aquela manifestação do Benjamim de que é o Nenê mais 10. Sim. Não, e vai de encontro com o que eu falei. Mas não tem a menor que o Nenê saiu e deu vaga pro Carneiro. O Nenê é mais jogador que o Carneiro. Mas o Carneiro tá se matando, tá lutando. A mensagem passada pela direção do São Paulo para o técnico do São Paulo, tá ali, ó, o Diego tá ali,
falando com os jogadores, inclusive com o Nenê, a mensagem foi que o time está lento, o time não tem transição com velocidade no meio campo, você precisa modificar isso. E ele viu e botou o Carneiro. Mas é lógico que você falou, vai tudo contra o que eu falei. Óbvio, não tem a menor dúvida. Por quê? Porque às vezes eu sempre falo as coisas, falo assim, eu opino do que eu sei. Quando eu não tenho informação do que está acontecendo, eu não... Ele então, falou... A partir do momento que o Lugano falou, que vive o dia a dia disso... O Lugano falou tudo que a gente falou aqui. Que a idade pesa. Faz biquinho. Chega no momento... Ontem ninguém falou aqui que ele fazia biquinho. Opa. Eu falei de grupo, que o Carneiro... Eu não vi ninguém. Aí tem outra coisa que você pode discutir ou não. Ele falou aqui que faz bico. Não, aqui, ó. faz beicinho. Faz beijo. Essa declaração do Lugano, ele tá defendendo e protegendo 2 conterrâneos. O técnico, que é o uruguaio, o Aguirre, e o Carneiro, que foi o cara que entrou no lugar. Aí você pode falar assim, tá vendo? O Lugano é uruguaio, tá protegendo os uruguaios. Porque o Nenê tá batendo de... Ele tá protegendo o São Paulo. O Nenê passa a mão no Elinho, que é da base, e o Carneiro tá jogando bem, que tá correndo... Isso você falou também. Mas também tem um atestado, então, de incompetência de quem contratou. Porque o próprio Lugano falou, olha, conheci ele, joguei com ele no Paris Saint-Germain, joguei com ele no Qatar, sabíamos Vem no pacote. Ele fala o pacote. Então também não adianta reclamar peraí, que não contratasse, então. Mas peraí. Mas aí também tem um pouco de exagero. Mas eu acho que tem um pouco de exagero aí nessa situação por parte de todo mundo. De quem? Inclusive do Lugano. Quem deu a entrevista foi o Lugano, foi o Pascoal. Não, mas quando eu digo todo mundo, eu acho que tem um pouco de exagero por parte de todo mundo que eu digo, por exemplo, mídia, o próprio Lugano, que falou a respeito dessa situação. O Ombudsman. Quando ele fala, conheço o Nenê, contratamos o jogador sabendo já do pacote que vem junto. O cara, quando não joga, faz biquinho. Cara, repito, um jogador do nível do Nenê me causaria espanto e surpresa se ele ficasse confortável no banco. Tá certo? O jogador de alto nível, ele quer jogar sempre. O jogador tecnicamente muito bom, ele quer estar em campo. Um jogador que pelo menos mostra, porque existem 2 tipos de situações, Pascoal. Por exemplo, aquela manifestação negativa e aquela manifestação positiva. Eu não vi o Nenê em momento algum questionar a autoridade do técnico. No Mineirão que ele saiu chutando coisa no São Paulo e Cruzeiro. Rodrigo. Ali é legal? Rodrigo, peraí. Ele não queria sair, mas chutar depois ele falou é uma coisa. Ele falou chutar copo é uma coisa. Vai pedir desculpa. Mas pode acontecer, o que não pode. Mas pode acontecer, Pascoal. Eu não fico pé da vida, por exemplo, um jogador saiu chutando copo. Uma coisa é fazer o que o cara fez com o Leão. Quem foi o treinador? O Carlos Alberto. Carlos Alberto no Corinthians, quando ele sai daquele jogo no Campeonato Paulista. Foi na Argentina. Foi pela Sul-Americana contra o Lanús. Enfim, foi um jogo desses aí. O Carlos Alberto, mas deu uma espanada pra cima do Leão, isso daí é uma manifestação negativa. Agora o cara quando sai descontente, chuta um copo d'água, então chega no banco, dá um soco no banco. Mas isso é que a gente faz viu. parte do o Marcos Rocha fez isso com o Cuca na semifinal do Mundial. A gente não sabe Atlético e o tom do Lugano indica porque eu não posso falar a respeito de uma situação que eu não conheço. Exato. Mas, Flavinho, do que eu vi do Nenê, porque o que foi divulgado pela mídia, olha, o Nenê acabou o jogo do São Paulo e pegou o carro e foi embora rapidinho. Bem, isso é o que está visível, essa é a pontinha do iceberg. Mas aí, quando se fosse só aquilo, talvez não então, gerasse uma declaração do Lugano tão forte, tão longa. Então, eu sei, a mídia tem repercutido isso, Flavinho. Tanto é que ele faz... A mídia? Isso foi o Lugano. Não, mas a mídia tem repercutido, Benjamin, o fato do Nenê ter terminado o último jogo do São Paulo no Morumbi, ter pegado o carro e ido embora bem rápido. É o que a mídia... Então, mas é o que a mídia tem repercutido. Aí você vai lá no Lugano. O Lugano estica esse assunto desse jeito, mas é por isso que eu falei, houve um exagero por parte do Lugano também. Tem bico, você vê onde tem a fumacinha, Benja, eu tô me baseando pelo que foi divulgado na mídia. Mano, pela declaração do Lugano não teve exagero nenhum. Porque agora ontem eu falei aqui que pra mim era o Neném mais 10. Porque eu falei, eu não sei o que acontece. A partir do momento que um cara que tá lá no dia a dia do São Paulo, vivendo 24 horas... Quer saber o cara que foi bem demais? Maurício Gagliotti. Quando a gente teve a participação dele aqui no programa, eu perguntei a respeito do comportamento do Daverson e qual foi a atitude da diretoria do Palmeiras nesse último episódio daquela briga com o Santos ali. Aquele entreveiro que aconteceu. Ele falou, mano, é uma situação que está sendo tratada internamente e ele nem expôs se houve uma bronca ou não. Inclusive, eu quero chegar com vocês também. Parece que o Filipão deu um esporro no Daverson na frente de todo mundo no vestiário do jogo. Agora, deixa eu falar, mas são situações diferentes. São Paulo é um clube que não ganha título faz tempo. São Paulo é um clube que... Em determinados momentos você precisa fazer igual o gato, Benjamin. Aquela sujeira você encobre. O São Paulo... Gozado, se o cara encobre, vocês reclamam que... Não, ele tá falando dele. Não fala dele. Aí vem o Lugano e expressa publicamente. Pai do céu. Provavelmente... O problema... Gente, eu acho legal o Lugano. Se o Lugano falou o que falou, é porque está acontecendo isso. E mais, eu falei aqui, né? Foi na quarta semana passada, acho que foi quarta-feira, o Lugano era um dos que estavam em Cotia
já discutindo o planejamento do São Paulo para 2019. A gente não sabe se o São Paulo vai para a Libertadores de forma direta na fase de grupo. Ele garantiu nessa mesma entrevista que o São Paulo estará entre os 4 primeiros. Deu para alguns sites. Ele usa muito a mídia social. Foi um filme que o São Paulo está apresentando. Aliás, essa é uma coisa, o Lugano, que é um cara de posições fortes, o Lugano falou bem antes da Copa que o Tite era um encantador de serpentes. Muita gente ficou rindo da cara dele, não sei o quê, a forma como o Tite, digamos assim, dominava um pouco a imprensa brasileira, os críticos e tal. Em meio à Copa, depois da Copa, já o Tite começou a levar pedrada e começaram a entender o que o Lugano falou sobre o Tite. Mas o Lugano, acho que como dirigente, talvez ele tenha que repensar um pouco essa verborragia muito pública dele. E agora, esse negócio, pra mim, aponta. O Nenê não fica no São Paulo ano que vem. Acho que não. Como eu tô falando aqui, o Lugano já tá cuidando do planejamento do São Paulo. O Conselho Deliberativo do São Paulo vai se reunir em poucos dias. Vão julgar, inclusive, o trabalho do Raí, se tá sendo bom ou se não tá sendo, o que tem que mexer pro ano que vem, permanência de Aguirre, o Raí que vai expor o que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim nesse ano. E pelo que eu tô vendo, eles são muito transparentes. O Raí deve transmitir para os conselheiros do São Paulo a mesma coisa que o Lugano falou. Olha, a gente contratou para essa temporada alguns jogadores que deram resultado até um certo ponto. Daqui pra frente não dá mais. Acho que o Nenê, até pela idade e pelo comportamento, já tá... o São Paulo já tá vislumbrando um 2019 sem ele. O Wellington Gonçalves, ele fala aqui, Pipinho, a saída do Nenê do time titular desse ao fato do time ter perdido velocidade com as saídas do Everton e do Rojas. Concordo que tecnicamente o Nenê é o melhor do elenco, mas a ausência do Everton e do Rojas o prejudicou em campo, você concorda? Mas isso eu já falei isso aqui no programa também, o Pascoal. O Nenê se viu sozinho no meio campo, que ele não tem, como o Lugano explicou, mais fisicamente a idade para ser um cara que vai se multiplicar em outras funções. O Nenê, para quem não sabe, começou a carreira como ponta esquerda, jogando no Paulista de Jundiaí, depois ele foi pro Palmeiras, foi pro Santos, aí ele foi adaptado na Europa, no Paris Saint-Germain, no meio campo. E aí foi quando ele começou a se adaptar nessa nova função que ele faz. Mas ele não tem mais esse fôlego que tem, por exemplo, hoje o Everton, que é o cara que ajuda a marcar pela esquerda, que corre, que roubava a bola, entregava pro Nenê de bandeja e depois recebia a bola na ultrapassagem macia. O Nenê perdeu essa referência contra o Corinthians. Por Nenê volta também ou não? Por isso que eu falo o seguinte. Volta ou não volta o Nenê? Se voltar agora, depois disso, vai ficar estranho. Então, por isso que eu falo assim. Você gostaria que ele voltasse? Bom, não consigo terminar. Termina, Facincani. Por isso que eu falo. Que você tem que deixar os caras falar. Você não pode falar em cima das pessoas. Ele tá falando. Aqui não termina. Dá autorização pra ele começar. Gente, mas eu tô fazendo 10 segundos só. No programa. É muito fácil Flavinho. só criticar o Nenê. Mas ninguém critica o Aguirre, que não achou nenhuma solução para as perdas do Everton e do Rojas. Então também assim... E quais seriam as soluções? Outra cascata. O Elinho estava no elenco. Não tá fazendo falta pro São O Everton Felipe chegou no elenco. O São Paulo teve o Brenner no elenco. Teve N jogadores. Deixa ele falar. Para de antes da É o lesão. Marlos Moreno do Morumbi. O cara é um atacante que não sabe fazer gol. Ele fez um gol no São Paulo contra o Bvasco sem querer. A Deixa bola o bateu nele e Pipinho entrou. falar. Tá bom. Vocês estão cortando Não, o Pipinho. fala aí, já expliquei. Não. Parou. Aí você fala de mim, para de cortar ele. O senhor para de cortar ele. Ah, mas eu não concordei no lado do Rojas. O São Paulo caiu de produção. Primeiro que o Rojas se machucou faz pouco tempo. 2 jogos só. Espera, deixa o Quase fez o gol na lesão ainda. Deixa quase ficou bola na lua. São Paulo ficou o time todo. Felipe Facincani vai falar. Corta o áudio do Pascoal. Com a perda do Everton, o São Paulo ficou um time torto. Ou ninguém percebeu isso. São Paulo ficou desequilibrado, sentiu a ausência de um cara no lado esquerdo da equipe. O time ficou completamente sem referência por ali. Não é que o Rojas é o melhor, o Rojas é isso. Mas era um equilíbrio. Você tinha um Everton, um Rojas. Depois passou a só depender do Rojas. O São Paulo, é claro que ele cai de produção, é normal. O lado esquerdo não estava equilibrado com a força do Everton. Você tinha um Elinho no elenco, você tinha outros atletas lá. O próprio Brenner poderia ter jogado por ali, não jogou. Ou seja, o Diego Aguirre, ele no próprio elenco do São Paulo, começou a iniciar uma revolução tática, um monte de mudança, 3 zagueiros, Arboleda pela direita, começou a se perder completamente, o próprio Arboleda se machucou e ele acabou sacrificando o principal jogador do time tecnicamente, que era o Nenê. Só isso. Pera só um minuto. Como é que é sacrificar? E o Nenê? Quem é o Nenê? Peraí. Como é que é sacrificar? E o Nenê? Não, mas agora a situação do Aguirre no São Paulo vai ficar estranha se no clássico contra o Corinthians o Nenê entrar como titular. Por mais que o Nenê ele tenha... O que impede o Nenê de jogar? Então, mas, Pascoal, a situação Vocês foi criada. cortaram o Rodrigo Bueno agora. A situação foi criada. Porque o negócio é o seguinte, Rodrigo, imagina a situação do Aguirre. O Lugano dando essa espanadinha na mídia sem necessidade.
O Nenê criando aquele imbróglio, Você tá criticando o Lugano. O Lugano tá protegendo o Aguirre. Se tem um embate Aguirre e Nenê, o Lugano tomou partido. Mas é que tá. Aí no clássico, o Nenê é um cara experiente, é um cara que pode acrescentar dentro dessa partida. Eu acho que ele é um jogador que, pela condição que o São Paulo se encontra dentro do Campeonato Brasileiro, mesmo ele não tendo hoje o melhor futebol já apresentado por ele, inclusive no próprio São Paulo, é um jogador que dentro de campo acho que acrescentaria. Mas ele pode jogar 10 minutos, 15 minutos. Você acha que o Nenê então vai mordigar? Ele é obrigado a ser titular? Olha isso aqui, olha Se isso alguém aqui. puser ele agora, ganhou a posição no grito. Garotão, o Anderson. Bela atitude do Lugano. Queria uma postura dessas no Flamengo com a situação do Diego Alves. Totalmente desproporcional. Você tá de brincadeira comparar uma situação de um jogador que quer jogar, Tá certo, mas tá a gente não sabe o que respeitando, aconteceu com mas o Nenê Flavinho, lá, eu tô me baseando no que foi divulgado pela mídia. Se a gente não souber o que aconteceu nos bastidores, a gente não pode fazer o a gente programa. pode A gente nunca intuir. vai saber, Flavinho, 100% das coisas que acontecem nos Claro, bastidores sim, mas a dos gente, clubes, cara. pelo tamanho da reação do Lugano, Ô, a gente pode intuir que o Lugano, ele justifica a declaração dele. Eu li na íntegra a entrevista do Lugano, gente. Ele justifica tudo que ele pontuou ali pelas notícias que foram colocadas na mídia com relação ao Nenê ir embora mais cedo do estádio. Foi esse o motivo do biquinho que o Lugano falou. Sim, mas ele diz que conhece o cara desde o Paris Saint-Germain. Mas ele não expôs absolutamente nada a mais que Brasil isso. fala, Benja, esse mano é seletivo. Por quê? Pode ficar no branco, um pode ficar bravo porque vai ficar no banco, o outro não. Não, mas gente, eu acho um absurdo, é uma ignorância comparar a situação do Nenê com a situação do Diego Alves, gente. A gente com todo não sabe. respeito. Olha, o Diego Alves, ele andou na cabeça do técnico do Flamengo. O Diego Alves, ele menosprezou a história do Flamengo, só de brincadeira. O Diego Alves não ganhou nada no Flamengo. E se você comparar a situação do Nenê com a do Diego, não o Diego Alves? A reação, porque o Diego é tudo que você falou do Nenê. Bom jogador, técnico, sabe que tem lugar no entrou time. contra o Paraná Clube, já estava ganhando. Foi pro banco sem ajudou fazer a fazer o biquinho, gol. sem causar tumulto nenhum. O Nenê, com tudo isso aí, que você tá falando que ele é um jogador do mesmo porte, foi pro banco e arrumou encrenca. D'Alessandro no Inter. D'Alessandro é reserva. Qual que é a confusão? Eu acho que alguma confusão houve, gente, porque... Então, mas eu acho relativo, cara, porque eu tô me baseando na notícia que foi divulgada pela mídia que o Nenê pegou o carro e foi embora mais cedo. Então se baseia na declaração do Lugano. Na declaração do Lugano. Também. O Lugano ter falado. Então, Lugano, que seja explícito. Você pediu pra que eu seja um pouco mais explícito com relação a Mais do que isso? ele foi? Foi de novo a declaração. É difícil ter um cara com a clareza, Leia na íntegra. O Lugano só fala a respeito da situação do Nenê ter pegado o carro e Não! Ele falou Então você não leu. Se ele tivesse no vestiário, ele dava um... Eu li na A íntegra a partir do matéria. momento que o Lugano dá uma entrevista dessa, sendo o mais sincero possível, não era só o fato dele ter pegar o pego carro. o carro. E olha a coragem, eu vou te falar Vamos da botar coragem de do novo, Lugano. que o Mano Eu faltou li na na hora de íntegra. interpretação de texto. Não, eu li na íntegra a matéria. Vocês estão Pô, pegando fala. frases pontuais. Não, claro então vamos ver. Vamos colocar de novo? Nós vamos colocar de novo aí. Quando o cara fala isso, ele tá o tal Gente, da letra. é porque aquilo já Nada, que o Lugano não quer é, ser o Pascoal? xerifão. Não é da letra? Tá bom, Mas ele foi chamado pra isso. Sim, A diretoria do Flamengo, você falou um Pai do caminhão. céu, velho. Porque Tô falando não tem grego cara aqui. com aquilo roxo. Tô A falando do São grego Paulo aqui. tem. Não dá pra comparar Vamos a situação do Diego Alves com a do Nenê. Qual Mano, parte cara, dessa frase você não deixa eu entendeu, te falar, Benjamin? não. É muito mais grave que o Diego o Alves Benjamin fez não do que tá o Nenê comparando. fez, A conversa cara. do Lugano Vocês não estão de faz brincadeira. curva. Ninguém entra na mesma frase. Quem está comparando situações é você. Eu não, o telespectador comparou e você Não, leu. ele está comparando a atitude do dirigente, não a situação do que o cara fez. Não, ele falou, mano, tá sendo incoerente. Com o Diego Alves ele meteu o pau, com o Nenê não. Não, isso sim, você meteu o pau. Não, aqui mas não. é que tá, uma situação O totalmente Lugano, desproporcional à outra. o Lugano Não entra na pra falar mesma o que frase. falou, gente, não é só o Não dá fato de pra ele ter ido saber. embora bravo depois do Olha o jogo. que tá na legenda lá. Se Podemos? eu fizesse parte do vestiário, talvez ele teria menos Justamente, biquinho. porque o Lugano é aquele cara conhecido por ser o xerifão, aquele cara que peita jogador dentro do vestiário. Que ama a camisa que veste. Mas pra mim, Quer dizer pra que mim, ele Por que a torcida do São Paulo ama o Lugano? Acho que ele foi o único jogador. Quantos problemas ele deu pro São Paulo? Na Lugano? vida? Problema não, problema nenhum. Deu solução. O Lugano, ele não trocava a Nunca camisa. trocou uma camisa não do São Paulo. E a camisa do Uruguai, a camisa do Fenerbahçe, a camisa do São Paulo. A camisa que ele veste, chega no final do jogo, o cara chega, troca a camisa. Não, desculpa, cara, nada tem mais valor pra mim do que a camisa que eu visto. Aí entra lá no túnel, lá e jogador troca. raro Não sobre troca isso. lá em Por isso que cima, a lá torcida embaixo não entra e cara, troca. Entendeu? Não troca. falou. É raro mesmo. Você tá chamando Entendeu? de hipócrita. Mas você não acredita no cara. Eu não entendo. Se o cara não fala nada, Peraí. é bunda mole porque não fala. Se o cara fala um negócio que você não quer, é mentiroso. Não, eu tá só acho jogando que algumas pra galera. situações elas merecem O cara serem tratadas vem- internamente, O cara vem e fala isso. explicitamente tudo. Ô, produção, podemos ver de novo? Podemos ler de novo a entrevista do Dios?
E pra mim é o seguinte... Você não vai falar nada? Parou? Você não vai falar? Eu quero falar depois. Eu quero falar da torcida. Você quer chamar o texto ou você quer que eu fale? Enquanto quem tá sendo Se não chamar, se não aparecer, segura a onda pra mim. Agora quem tá sendo frouxo são todos vocês. Eu vou falar por quê. O Lugano, quando contrata o Nenê, ele usa uma frase. Eu já sabia do pacote do Nenê. E agora que é da Chilique, você contratou sabendo do comportamento do cara. É que você esqueceu a entrevista. Ele falou da qualidade, que ele é um baita jogador. Você põe os prós e os contras. Então, se na opinião dele valer os prós, tem que prestar atenção na idade. Vamos ver a entrevista do Lugano de novo? Agora não posso falar? E eu vou pedir pro Mano. Então tá bom. Vou pedir pra alguém da interpretação de texto. Flávio, professor. Eu quero dar uma opinião sobre esse assunto. Vamos lá. Vamos colocar a entrevista do Lugano. Flavinho Lê, vai, Flavinho Lê. Eu já joguei com o Nenê e o conheço muito bem. O mesmo biquinho que ele faz no São Paulo, ele fazia em Paris, no Catar, fazia sempre. Quando ele chegou ao São Paulo, já veio com esse pacote que está incluído esse biquinho por não jogar. Obviamente, se eu jogasse, fizesse mais parte do vestiário de São Paulo, ele faria menos biquinho, porque... Fica quieto. Porque eu teria muito mais autoridade para participar desse momento, que não deixa de ser uma situação em que a imprensa gosta de falar e ele rende assunto. Mas a gente no clube já sabia desde que chegou, como ele é um grande profissional, que poderia ser e foi muito importante. Mas ele está no fim de carreira e precisa entender isso. Futebol é intenso, físico e dinâmico. No ano passado eu vivi uma situação muito pior e tive de assimilar. São coisas que acontecem no futebol e a gente tem que tentar resolver. O Ricardo Rocha conversou com o Nenê, o Raí conversou e eu conversei. Ele entendeu que foi meio espontânea a reação. Digo de deixar escapar a emoção sem pensar no contexto geral. Depois do vestiário também tivemos uma reunião nós três com ele no CT. Então, se teve reunião depois com ele... A situação... E a coisa continua, e o Lugano vai e fala isso, é porque, no mínimo, aconteceu mais coisa. Eu só vou falar uma frase, depois de reler novamente e interpretar o texto, el Dios dijo adiós. Olha, é o seguinte, é o seguinte. Acabou, não tem, o Nenê não vai jogar no São Paulo mais. Peraí, qual que é a frase? El Dios, que é o Lugano, dijo adiós. Mas quem deu? Ele deu adeus pro Nenê. Você não prestou atenção? O Nenê tem Então, eu estou... Vê se vende um quilo no mercado e compra lá o Nenê. Fala a frase de novo. El Dios? El Dios dijo adiós. Então, mas tem que falar ao Nenê. Não! Sim. Ele já está embutido no texto. Deixa, Pascoal. Agora O senhor interpretar essa questão do Nenê, uma parte importante da história, a torcida do São Paulo. Lugano, Raí, Ricardo Rocha são ídolos do São Paulo. Ricardo Rocha menos, né? O Raí e o Lugano são ídolos. Recentemente, a torcida, a principal torcida organizada do São Paulo Independente, protestou contra os três, contra o Leco, junto no pacote com o Leco, clamando pelo Rogério Ceni. Tá vendo o que vocês fizeram com o Rogério Ceni? Volta o Rogério Ceni. Tem então, o viés do Dia das Crianças, que não foi permitida a entrada das crianças, ou eles tinham... Sim, mas de qualquer forma, criticaram. Vamos falar o que é. Então vamos falar. Não, a torcida organizada, ela se move muito por ações da diretoria, quando é a favor dela, do carnaval, do dinheiro. Então, o Aguirre fechou o treino, não deixou a torcida ir no treino, eles ficaram bravinhos. Dia das Crianças, eles queriam levar as crianças mais de uma vez no campeonato, quando o São Paulo estava bem, véspera de clássico contra o Palmeiras, o Aguirre falou, não vou abrir treino, tá na mas é modinha, a torcida enche estádio em treino. O São Paulo já fez isso no passado. O Aguirre falou, não vou. A torcida comprou essa briga. Aí acontece o seguinte, o Nenê é um dos queridinhos do elenco atual da torcida organizada. Então, quem que a torcida organizada agora vai abraçar? O Nenê, que a torcida pede todo jogo. Nenê, o São Paulo não tá bem, tá empatando, não sei o quê. O Nenê tá no banco, a torcida fica pedindo. Como pediu agora, ele não entrou. Então, contra o Corinthians não vai ter torcida do São Paulo. A torcida única só vai ter corintiano. Mas, pelo que eu tô vendo, o Aguirre e a comissão, com esse tridente aí, Ricardo Rocha, já defenestrou o Nenê. Nenê tá fazendo biquinho, fica aqui, cara. Você não tá rendendo bem, então. Então, eu tô entendendo que você tá dizendo que o Lugano tá comprando bem. O Lugano tá jogando o Nenê contra a torcida. Não, se a torcida tá com o Nenê, ou vai ficar com o Lugano? Não tem momento mais pra apoiar o outro.